Mas é o seguinte, então. Lembrando que a atividade avaliativa, o prazo para o envio é até hoje. Quem não conseguiu enviar a atividade, né, não conseguiu por algum motivo, tem até hoje para me mandar pelo WhatsApp. Fala assim, Daiane, não consegui enviar. Você me manda o arquivo, tem como eu fazer, tá? Me procurem, gente, não deixe, porque teve coleguinha que ficou de recuperação por conta de não ter feito atividade avaliativa. Outra coisa, quinta-feira, tá? Já vai estar autorizado para vocês fazerem o teste. Será do capítulo 6, tá super tranquilo, o capítulo 6 é pequenininho. E façam com atenção, não façam com correria. Tem coleguinha lá que não tá gastando nem 2 minutos para fazer o teste, né? Então, eu acho que aí fica difícil. Então, tem 1h30, gente. Pensa, releia, faça com atenção, tá? Porque não tá difícil. É só se dedicar um pouquinho mais, tá? Os recados são esses. O prazo para fazer será até domingo. Por quê? Porque segunda-feira é feriado e nós vamos ter uma semaninha de folga, graças ao bom Deus. Eu acho que, assim, vocês devem ter achado ruim demais. Daiane. Oi. Você repete uma parte que você falou que travou pra mim. Sim. Acho que antes de feriado. Gente, a internet Pra mim tá também. hoje. Oi? Pra mim também travou uma Pra mim também parte. travou. Tá, vou falar novamente. Se a internet estiver falhando, vocês me avisam, porque hoje e ontem só Jesus na causa com essa internet de Manhuaçu. Você tá falando, eu falei, deixa eu ver, sobre o teste, né? Sobre o teste que travou. Então o teste. Vai estar liberado o teste a partir do dia 8, que dá numa quinta-feira, até domingo. Façam, então. Falei para não fazer com correria, façam com calma, leia, releia as questões, tá? Tem 1h30 para fazer o teste, então tá tranquilo, gente. Não deixe para a última hora, para não correr o risco, né? De ter que ficar correndo atrás de teste, ficar atrás da Karine, atrás de mim, na semaninha de folga, porque nós não merecemos, né? Eu e vocês, né? A nossa semaninha para dar uma relaxada. Então, não façam em cima da hora. Já liberou na quinta-feira? Faz 1 ou 2 ou 3. Na sexta você faz mais, entendeu? Para não ficar em cima da hora. A matéria sobre o capítulo 6, eu mandei no grupo ontem. Tá tranquilo, não tá difícil. Vocês vão tirar de letra. Vocês sabem que eu dou uma dosada, né, gente? Então, assim, tem umas 2 questões bem puxadinhas e o restante mais fácil. Geralmente eu faço assim. Vocês sabem como é que é o meu ritmo de trabalho. Então, estudem, amores, e boa sorte. Ok? Alguma dúvida? Não? Então tá. Vamos lá para a página 33. Aí, gente, vai ser o seguinte. Quando nós voltarmos, né, da nossa semana de folga, não vai demorar muito, vai ser a nossa bimestral. Então, só quero lembrar vocês que aí a prova bimestral provavelmente vai ser do capítulo 6, que já, né, que é o capítulo do teste, e um pouco do capítulo 7, tá? Tipo assim, para quem não estiver querendo estudar na semana, né? Já pode ir dando a cara da Estela. Não, né, Estela? Querer dar uma relaxada, né? Não vou nem tocar em livro no dia dessa. Tô brincando. Vocês merecem um descansozinho. Vai pra piscina, né? Vai brincar um pouquinho. Dorme demais também, né? Porque ninguém aguenta mais acordar cedo. Ninguém aguenta mais acordar cedo, eu acho. Pelo menos Ninguém eu não aguenta aguento. mais? Acordar cedo. É tenso. Eu também sei que é isso. Nossa, todo dia aqui em casa também é tenso. Vamos lá, gente. A ética helenista. Hoje nós vamos estudar, então, a noção
de Epicuro, sobre ética. A gente até já tinha visto um pouquinho sobre isso. O estoicismo e também, se der tempo, a ética kantiana. Vocês já ouviram falar sobre isso, mas a gente vai repetir aqui. O que acontece, gente? O período helenístico, aqui tá falando nosso material, ó, corresponde ao período da Grécia Antiga e de parte do Oriente Médio, compreendido entre a dominação de Alexandre o Grande, olha o período, ó, de 323 a.C., e a anexação do Egito, o último reino helenístico por Roma. O que significa isso, gente? Vocês já devem ter estudado, esse aqui é mais história mesmo, tá? Em história, né? Sobre as diversas dominações que foram acontecendo. Então, nós vimos, por exemplo, que só um minuto, tá, gente? Vocês já devem ter visto, assim, por exemplo, em diversas situações, que a Grécia foi extremamente importante. Aí a Grécia foi dominada por outros povos. E não diferente disso, gente, o que eu queria destacar para vocês, que quando outros povos dominaram, por exemplo, a Grécia, Roma, acabava acontecendo uma fusão de culturas. Ou seja, um povo acabava assimilando a cultura do outro. Seja, por exemplo, na questão assim, filosófica, na questão cultural, na língua. E aqui a gente vai destacar um pouquinho o que acontece quando Grécia foi dominada, tanto pelos romanos quanto, né, pela galera lá da Macedônia, eles acabavam algumas vezes incorporando algumas coisas de outros povos e por muitas vezes os grandes feitos da Grécia acabavam sendo esquecidos assim, ou diminuídos, tá? Então vamos ler esse primeiro parágrafo aqui. Você pode ler para nós, Estela? Ô, Daiane, eu só não entendi muito bem qual foi esse período helenístico. Esse período, ele abrange... Esse aqui você vai estudar sim, Estela, porque vocês estão no fundamental ainda, vocês não estudam... e eu nem trabalho com essa divisão. E tem assim, período arcaico, período helenístico, tá? Vocês vão estudar isso mais no ensino médio, essa divisão lá desses períodos da antiguidade. Tá? Isso aqui você não precisa, assim, memorizar, não. Aqui, o foco aqui é a questão da cultura. Tá? Mas você vai estudar, quando você estiver lá no primeiro ano, aí você vai estudar essas divisões. Tá bom? Aí você pode ler para nós? É o primeiro Isso. parágrafo. O período helenístico corresponde, historicamente, ao período da história da Grécia e de parte do Oriente Médio, compreendido entre a dominação de Alexandre o Grande em 323 a.C. e a anexação do Egito, o último reino helenístico, por Roma, em 30 a.C. As polis gregas perderam importância dentro do Império Alexandrino, já que as conquistas de Alexandre destruíram a organização política e social dessas cidades-estado. Ao mesmo tempo, Alexandre, cujo professor particular era Aristóteles, levou a cultura grega aos demais povos conquistados. Por esse duplo aspecto, o período helenista se caracterizou, por um lado, pela diminuição da influência política da Grécia e, por outro lado, pela dominação cultural levada pelos macedônios por todo o mar Mediterrâneo. Novas doutrinas surgiram nesse contexto, com uma característica em comum: a busca por uma filosofia que não valorizasse tanto a razão, como propunha Sócrates, Platão e Aristóteles, mas que priorizasse a vida prática e desenvolvesse uma concepção terapêutica da filosofia. Para os gregos dominados, essa preocupação intensa com o logos, o discurso racional, não conseguiu proteger a Grécia dos ataques de povos estrangeiros, e assim um novo mundo de pensar surgiu. Cultura. Eu estava falando essa semana passada, aliás, sobre Roma com uns alunos meus,
E eu acho tão interessante que o povo, por mais que quisesse, por exemplo, dominar a Grécia, eu falo da Grécia, que vocês sabem, né, gente, que eu sou apaixonada com a Grécia, com a inteligência desse povo. Vocês acreditam que as pessoas que se tornavam escravos, os gregos, que eram escravos em Roma, por exemplo, eles eram... Tá me ouvindo, gente? Travou? Travou um pouquinho agora, Daiane. Tá, vou voltar um pouquinho. Gente, essa internet só misericórdia do pai hoje, tá? Que o negócio tá complicado. Vou voltar aqui, então. Vou repetir. Então, eu estava falando que quando, por exemplo, os romanos, eles dominaram o povo grego, dominou parte da África, da Ásia. Eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque é tão interessante que até os escravos gregos, eles eram professores dos romanos. Olha que loucura, gente. Por quê? É verdade. Porque a admiração... a admiração era muito grande de outros povos com relação aos gregos. Então, você observa aqui, ó, por mais que o Império Alexandrino tenha dominado a Grécia, ainda assim, as pessoas que foram dominadas, vamos colocar aqui igual o Aristóteles, né? Ele foi professor de Alexandre, que era o imperador. Então, olha como que era, assim, existia um pouco de admiração. Pouco não, muita admiração. Só que, com o passar do tempo, a gente vai observar que esse povo, tipo assim, os romanos, né, e outros povos mesmo do Oriente Médio, eles valorizavam muito, até muitos dos gregos, tá? Muito a questão da força, muito da questão de saber guerrear, né, de serem bons militares. Então, eles acabavam abandonando um pouco a utilização da razão, tá? Isso aqui, gente, é só fazer uma prévia, assim, um comentáriozinho, tá? Sobre esse período. Como eu disse para vocês, eu nem trabalho, tô falando assim, eu como professora de História e Filosofia, como eu trabalho com o fundamental, do sexto ao nono, que eu falo que fundamental é o amor da minha vida, né? A gente nem trabalha essas concepções, tá, Estela, que você perguntou dessa divisão. Isso aí vocês vão estudar mais pra frente. Oi? Tá travando muito. Verdade, Daiane. Essa parte da razão que você falou era sobre os romanos ou os gregos? Eu falava uma palavra e já travava de novo. Misericórdia. Como é que nós vamos fazer? Bom, vou fazer assim, então. Eu vou tentando mais um pouco. Isso, agora travou tudo. Fala de repente. Jesus, uma foto, eu dei que conversar com a Karine. Tá dando pra ouvir nada, não? Grava a aula e depois você manda. Tem hora que trava. Tenta dar agora, eu acho que dá pra gente entender. Melhor dar agora, gente, que aí já libera isso. Vamos tentar. Se vocês falarem assim, nossa, tá ruim demais, aí eu gravo. Pode ser? Pode ser. Ô, Daiane. Diga. Repete essa parte de razão. Sim. Aqui quando... Então, tá. O que acontece, gente? Os gregos, vamos falar principalmente os atenienses. Eu vou falar bem devagar para que todo mundo compreenda. Não vou arrumar correria, tá? Os atenienses, lá na Grécia Antiga, eles eram Atenas era a cidade-estado que mais valorizava a razão. Então, quando esses povos foram sendo dominados, digo assim, os próprios gregos, os romanos, né? Acabava que a característica daquela, por exemplo, daquela cidade-estado, ela acabava se perdendo. Por quê? Tanto a galera da Macedônia, os romanos, eles valorizavam, por mais que eles quisessem aprender com os gregos, exemplo, eles valorizavam muito essa questão de serem bons militares, bons guerreiros. Então, por muitas vezes, a razão, o discurso racional, que seria o logos, acabava por ficar esquecido, ou ficar mais excluído. Tá dando para me ouvir? Ou está travando ainda?
Travou um pouquinho, mas deu para entender. Ô, Daiane, então os romanos, eles não se preocupavam tanto com a razão, diferente dos gregos, né? Sim. Até admiravam, como eu disse. Escravos gregos, às vezes, eram professores de romanos, dos macedônios, mas eles se importavam muito com a questão militar, com a questão de anexação de territórios. Beleza? Depois, quando a gente voltar, eu não sei se eu já mostrei para vocês, eu tô lendo devagar, gente, porque essa quarentena na vida da gente tá muito louca. Mas eu tenho um livrinho aqui muito bacana, eu acho que eu já mostrei para vocês. Depois, quem quiser, eu posso emprestar, que fala muito sobre os gregos e os romanos. Muito bom, linguagem tranquilíssima. Vamos falar agora de Epicuro. Então, vamos entender o que é a ética segundo o epicurismo. Nós já estudamos que o Epicuro de Samos, gente, olha lá, ó, lá de antes do nascimento de Cristo, dessa época lá do helenista, o que ele falava? Ele falava que para sermos felizes, devemos abandonar a busca por prazeres materiais. E, inclusive, ele fala que os prazeres materiais, eles causam dor, ansiedade, sofrimento. Então, todas essas coisas, gente, elas causam sofrimento. Então, por isso que ele falava que esses prazeres materiais deveriam ser substituídos pelos prazeres da alma. Entendeu? Então, ele falava também que quais que eram os prazeres da alma? A amizade, o amor, isso sim traria a felicidade. Tá, mas onde que entra a ética aí, ó? Para o filósofo, a ética seria, portanto, a capacidade de moderar os prazeres materiais e valorizar os prazeres espirituais. Então, gente, podem marcar aqui, ó, por gentileza. Tá dando para ouvir? Sim. Sim. Tá. Ah. Então, ó, então o que seria a ética dentro desse contexto? É você valorizar, então, os prazeres espirituais. Não que você deva excluir totalmente os prazeres materiais. Não, mas é moderar, né? Buscar utilizar. Oi? Você viu que eu te mandei ontem? A atividade? Vi sim. Bom? Já marquei lá, tá? Então, continuando aqui, então, o que é a ética para Epicuro? É você valorizar os prazeres espirituais, como eu disse, amor, amizade, e você não valorizar tanto os prazeres materiais, porque muitas vezes esses prazeres, eles podem trazer sofrimento, ok? Continuando aqui, então, olha esse trechinho, vamos ler esse trechinho que está aqui, que ele fala muito bem sobre isso aí. Ô, Estela, pode ler para nós, por favor, esse quadrinho rosa aqui. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando eles advêm efeitos ou mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. Então, gente, olha que bacana. Eu já dei alguns exemplos sobre isso com vocês, né? Quando a gente foi estudar sobre felicidade. Mas vamos pensar. Existem coisas que momentaneamente elas vão te causar prazer, mas depois ela vai ser prejudicial. Por exemplo, igual eu já comentei com vocês aquele programa dos quilos mortais. A pessoa, ela ingere aquela quantidade enorme de alimentos porque aquilo causa prazer para ela naquele momento. Mas depois,
ela acaba causando dor. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com excesso de peso e a pessoa pode ficar com o joelho doendo, pode adoecer, né? Então, olha aquele exemplo que tinha no nosso material também. A menina ganhou a cesta de chocolate, né? Aí ela foi comendo, porque aquilo estava dando prazer para ela, mas depois ela sentiu uma dor de barriga, né? Então, existem prazeres que eles, momentaneamente, eles são bons, mas depois ele vai trazer um prejuízo muito grande para a vida da pessoa. Da mesma forma que existem coisas que são dolorosas, né? Que doem, mas depois tem um resultado bom. Oi. Você pode falar devagar? É que, tipo assim, a internet trava, aí você tá, exemplo, lá pro outro assunto, enquanto eu tô lá no início para entender. Pode deixar. Exemplo, você tá falando de Aristóteles agora, mas a internet trava, aí você tá lá em Epicuro, entendeu? Tipo isso. Pode deixar. É porque eu comecei Mas pra falando mim deu pra devagar. Tá? É porque eu pra comecei mim tá falando devagar. Eu vou falar mais devagar. Pra mim também deu pra entender. Não, mas é porque a internet... A Júlia não tá errada, não. Porque a internet tá muito ruim hoje. Então, eu vou falar mais devagar. Ô, Julinha, então vamos lá. Eu falei que existem alguns prazeres que eles podem ser, no momento, muito bom. Mas o resultado, ele pode te trazer um prejuízo. Como eu disse, vou dar um exemplo aqui que eu não trabalhei ainda. É muito gostoso a gente pegar uma quantidade de dinheiro e lá, gente, eu não sei o que é isso, porque eu nunca fiz isso. Mas você pegar um monte de dinheiro e ir lá na loja e ir comprando. Comprando, aquilo te dá um prazer. Um monte de roupa nova, um monte de sapato novo. Mas depois, você pode observar que você gastou o seu dinheiro, que era de pagar a conta da sua casa. Né? Igual a Karina falou aquele dia na aula. Os adultos, eles possuem autonomia, mas possuem responsabilidade também. Então, o que pode acontecer? Às vezes, algo que foi prazeroso naquele momento, mais tarde vai gerar um prejuízo. Ou seja, gastei meu dinheiro comprando roupas, e como que eu vou pagar a minha luz? Como que eu vou pagar a prestação do meu carro, da minha casa? Tá dando para compreender? Então, isso que Epicuro fala. Epicuro também fala do seguinte, que existem coisas que não são prazerosas no momento, mas depois elas podem te trazer um prazer maior. Exemplo, quando você está estudando e seu coleguinha está lá na piscina no clube, você fica assim, nossa, que vontade de ir para a piscina, mas eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que estudar, que amanhã tem prova. Ou seja, doeu, gente, que a minha vontade de ir para o clube era maior. Só que o seu resultado, talvez, a sua satisfação vai vir depois com a sua nota. Entendeu? Da mesma forma, quando você, às vezes, está malhando. Eu falo que malhar dói, gente. Ir para academia dói. Mas depois você vai ter um resultado positivo. Ou seja, você vai estar bem com o seu corpo, você está bem de saúde. Entendeu? Então, eu tô precisando até sofrer na academia também, sabe? Eu não tenho sofrido na academia, não, mas eu estou precisando para ter um prazer maior futuramente. Oh, gente, mas eu parei por conta do coronavírus, tá? Eu tô ainda com um pouco de receio de voltar. Mas eu vou voltar. Então, deu para entender essa parte? Sim. Beleza. Agora vamos falar do estoicismo. Gente, toda hora eu fico conferindo aqui se eu estou gravando a aula, que um dia desses, vocês nem sabem o que aconteceu comigo. Esqueci de gravar a aula. Não é de vocês, não, de uma outra turma. E aí, você teve que fazer a aula de novo sozinho gravando? Aham. Aí eu Nossa. tive... É ruim quando tem que fazer isso. Eu gosto de falar da aula com vocês. Então, amores, lá na página 34, vamos lá comigo. Vou falar devagarzinho, tá, Gabriela?
dar para todo mundo compreender. Estoicismo. O estoicismo, gente, foi criado por Zenão de Sítio. É um carinha também lá da antiguidade, ó. Tá vendo? Lá antes do nascimento de Cristo. Ô, Daiane, Oi. pode deixar. Pode falar, ué. Não? Então vamos continuar. O que o estoicismo ele propõe? Ele propõe uma ideia um pouquinho diferente do epicurismo ou de Epicuro. Ele fala o seguinte, que a gente deve viver, né? A gente deve, assim, eliminar todas as nossas vontades, as nossas paixões, os nossos desejos. Nós devemos ser guiados exclusivamente pelo destino. Então, o que ele fala? Que a gente deve procurar viver bem de acordo com aquilo que é imposto a nós. E não deve ficar naquela ânsia, naquela busca por modificar o destino. A questão é buscar viver bem de acordo com a situação em que a gente esteja, em que vamos dizer assim, em que é imposto a nós. Ele fala disso. Então, ele fala assim, ó, o homem virtuoso seria aquele que aceita, inclusive, as dores encontradas pelo caminho, uma vez que se considera o ser humano parte de um macrocosmo, ou seja, de uma coisa maior, e por isso deve-se aceitar resignadamente e dignamente as leis da natureza, pois elas não são arbitrárias, muito menos irracionais. Então, resumindo, gente, o estoicismo, ele defende que a gente não deve ficar naquela ânsia, naquela busca, assim, por nada. A gente deve saber conviver com as dificuldades que são impostas a nós e tentar passar por tudo isso aí de uma forma racional. Porque o estoicismo, ele aborda muito você passar de uma forma racional. E aceitar o destino, aceitar a dor, mas saber passar por aquilo ali da melhor forma possível. Inclusive, só para puxar um gancho aqui, vou até marcar aqui, gente. Só um minutinho. Até aqui, ó. Aí, ó. Quase tudo. Eu estava vendo, olha como que essa filosofia ela é tão atual. Eu estava vendo um dia desses uma live que fala, acho que é uma live, entre o Augusto Cury. Alguém já ouviu falar do Augusto Cury? Ele fez aquele filme Vendedor de Sonhos, não sei se alguém viu. O filme não, mas tem um livro dele, eu acho. O Augusto Cury, assim, eu acho que ele como é que fala? Psiquiatra, psicólogo, ele tem um monte de formação. E ele e a filha dele estavam fazendo uma live. E eles estavam falando, gente, eu achei muito bacana aquilo, que pra gente ser feliz, a gente tem que... exatamente o que o estoicismo fala aqui. A gente tem que saber passar por um momento difícil, passar bem, e não ser afetado, tentar, né, gente? Porque a mente da gente é algo muito... que nos impulsiona muito. Tentar passar por dificuldades, mas dando menos valor às dificuldades e valorizando muito mais os aspectos bons e positivos da vida. Eu achei muito bacana. Depois, quem quiser, eu mando o link para vocês. Muito bacana, falando sobre felicidade. Então, oi? Quer falar alguma coisa? Ô, Daiane, Diga. eu fiquei com um pouco de dúvida sobre o estoicismo em relação aos prazeres. Ele fala o seguinte, essa filosofia, ela trata o seguinte, que você não deve, Estela, ficar buscando, falando assim, eu quero ser feliz, eu quero isso, eu quero aquilo, nem os materiais
e nem os prazeres da alma. Porque, segundo essa filosofia, essas coisas você não tem como lutar por elas. Porque o destino vai te entregar elas ou não. E o que o estoicismo ele aborda? É que você deve saber, ter sabedoria para passar por tudo isso aí. Então, o que seria a ética dentro do estoicismo? É não ficar indo contra o destino. É você viver sua vida de acordo com o que o destino te levar. Vê se deu para entender. Deu sim. Obrigada, Daiane. Ou nada. Ok? Ô, Daiane, Diga. esse homem aí, podemos dizer, tipo assim, que os pensamentos dele estavam, tipo, associados com o livre-arbítrio ou não? Segundo ele, se a gente for, aí a gente vai ter que trabalhar de uma forma mais profunda, né? Mas segundo ele, se você for analisar, ele não vai considerar o livre-arbítrio. Ele fala que a gente tem que utilizar a razão para a gente guiar os nossos passos. Mas diz ele que não adianta você lutar contra o destino, porque o destino é algo maior que já está predestinado a você. Então, você tem que saber utilizar a razão para saber enfrentar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que serão impostas a você. Vê se dá para você entender. Tipo assim, então, ele já acredita na predestinação. O ser humano já, tipo assim, para ele, já nasce com determinada... não sei, já nasce determinado a fazer aquilo. Pelo que eu não tenho assim, conhecimento muito profundo pelo Zenão de Sítio, mas pelo que eu já li, né, as aulas que eu já pesquisei e tudo, pelo que eu entendo, ele fala que a gente é guiado pelo destino. Então, a gente não tem muito essa questão de eu vou lutar por isso ou por aquilo, porque já está tudo predestinado, isso mesmo. Entendi. Ok? Depois, se tiver alguma curiosidade fora disso, Maria Fernanda, eu mando para você. Ele utiliza ela, tipo assim, para poder, igual a gente já nasce para ele Predestinado. Aí a gente, tipo assim, a gente tem desafios para poder cumprir, vamos dizer assim. Aí a gente utiliza a moral e a razão para poder conseguir passar por isso. Ele fala principalmente da razão, tá? Porque o que acontece? Ele era lá da Grécia Antiga, tá? O Zenão de Sítio. E a gente sabe que na Grécia a razão ela era muito valorizada, aquela que era um dos pilares para que a gente enfrentasse, soubesse resolver as coisas, decidir, né? Então, ele fala que a razão ela deve ser muito utilizada para você passar por esse caminho que já é predestinado a você, seja coisas boas ou ruins. Então, utilizar da razão para passar da melhor maneira possível, né? Entendi. Uhum. Beleza. Amores, tá faltando um pouquinho para terminar a aula, mas de qualquer forma, vamos começar a falar sobre Kant. Tá bom? Ô, Daiane, Diga. é só uma pergunta. Qual que é a diferença de macrocosmo e microcosmo? O macrocosmo, pera, deixa eu voltar aqui. O macrocosmo seria algo assim maior, né? Então, vamos supor, macrocosmo é algo que eu estou inserido. Vamos, tipo, deixa eu falar de uma forma assim, tipo universo. E o microcosmo seria o próprio ser humano, pelo que eu entendo, tá, Estela? Depois a gente pode olhar isso mais profundamente. Então, aqui tá falando assim, ó, macrocosmo, universo considerado em relação ao ser humano. Se você for pegar o ser humano e o universo, quando a gente fala a palavra macro, eu tô falando algo grande, enorme. Quando eu falo micro, eu falo uma coisa bem pequenininha. Então, o ser humano, ele é bem pequenininho em relação ao universo. Deu para entender? O universo. Deu sim. Obrigada, Daiane. Por nada. É o que, Gabriel?
Ô, Daiane, Não, Peraí, um de cada vez. não, Daiane, é que seu áudio chegou atrasado pra você, perguntou. É muito pequeno a aula, eu respondi e você já tinha respondido. Respondi? É. Pode continuar? Daiane, rapidinho. Igual eu tava estudando pro teste, eu deixei para poder fazer essa atividade ontem. Fugindo um pouquinho desse assunto. Eu tinha ficado com dúvida em uma questão. Eu posso te falar? Depois você me manda no privado, que aí eu te respondo. Pode ser? Pode ser. É só pra gente não atrasar aqui, tá bom? Aí você me manda lá que eu te ajudo. Então, Ô, gente, tá. quem tiver dúvida de atividade, pode me mandar no privado. Eu não ligo não, tá? Ó, eu sou de boa, paz e amor. Só me mandar assim, que na hora que eu puder responder, eu respondo. Eu consegui responder com as minhas palavras, mas, tipo assim, eu não sei se... Tipo assim, perguntou de mim. Eu não sei se dentro daquele todo contexto que a gente estudou, se era isso mesmo. É rapidinho. Eu acho que se a moral a gente conquista de acordo com os anos, vamos dizer assim. De acordo com o contexto que a gente estudou, não é? Deixa eu te falar, deixa que eu tenho que ler, porque quando vocês me perguntam um negócio assim, aleatório, igual a Estela, de vez em quando ela me manda o áudio. Aí eu vou lá na apostila, dou uma lidinha na pergunta melhor, busco lá nos meus neurônios e respondo. Me manda no privado, que aí eu vou colocar meu neurônio para fritar e te respondo. Tá? Nesse calor, só de você sair por lá de fora, já frita mesmo. Amor, então vamos lá. A ética kantiana. Gente, eu acho que não vai dar tempo, porque tá faltando 1 minuto e pouquinho, né? Mas nós já estudamos sobre o Immanuel Kant e ele fala muito daquele... como é que fala, gente? Ai, fugiu a palavra aqui agora. Da questão de que a nossa ação, ela deve servir como uma lei universal para o outro. Então, se a minha ação, exemplo, se a minha ação vai prejudicar alguém, então ela não pode ser considerada uma lei universal. Imperativo categórico, lembrei. Então, nós vamos falar sobre Immanuel Kant na próxima aula. Faz um X aí na apostila. Lá no Immanuel Kant, que falaremos dele. Qual que é a tarefa da A tarefa, deixa eu ver aqui. Eu mando lá para vocês, vai ser... Hoje só vai dar tempo de fazer uma, né? Só a tarefa 4 da página 34. Aí eu mando para vocês, tá? Tchau, Daiane. Não... Oi. Tá bom. Tchau. Oi? Tchau, Daiane. Não, beijos. Não deixe de fazer atividade avaliativa. Pelo amor de Deus. Tchau. Não deixe. Beijos. Daqui a pouco vai fechar. Tchau. Até mais. Beijo, gente. Tchau.